Olá, seja bem-vindo. Ao longo dessa semana nós estamos conversando sobre as canções que nós cantamos em tempos de tempestade. Com certeza a metáfora, a imagem da tempestade e do temporal é muito eloquente para falar ao nosso coração nesses dias que nós temos vivido. Especialmente porque a tempestade, o temporal, são realidades que estão muito acima da nossa jurisdição. São realidades que estão fora do nosso controle. Na verdade, nós sabemos que toda vez que um temporal se abate sobre nós, somos nós que nos amoldamos a essa realidade. Não é essa realidade que se amolda para se adequar ou para atender às nossas expectativas. Então, para nós tem sido um momento muito assustador, um momento no qual nós temos perdido a visibilidade do futuro, a previsibilidade das coisas. É um momento na qual nós nos sentimos totalmente sem controle das coisas que estão acontecendo. E é importante que nós possamos encontrar uma maneira de lidar com essa tempestade, com esse temporal, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós, dentro do nosso coração. Ao longo dessa semana nós estamos conversando um pouco, lembrando canções que os nossos antecessores na fé, os israelitas, cantaram quando eles passaram pelos seus dias de tempestade. Os israelitas passaram por tempos de sofrimento, de fome, de guerra, de angústia, e em muitas dessas ocasiões eles compuseram músicas, compuseram canções que pudessem expressar, dar voz, dar vez àquilo que eles estavam vivendo, vivenciando nas suas vidas. E um desses salmos, uma dessas canções, uma dessas músicas é o Salmo 126. O Salmo 126 é uma peça poética a qual eu sempre retorno. É um salmo muito amado e pessoalmente eu tenho muito carinho e muito apreço pelo Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o Salmo, ele tem essa primeira parte do versículo 1 até o versículo 3. A primeira parte desse Salmo, ela tem um tom de alegria, ela tem um tom de exultação, ela tem um tom de canto, né? Um tom de festa. Especialmente porque a maioria dos intérpretes desse salmo acreditam que esse salmo foi composto exatamente no momento em que o povo de Judá, que havia sido levado cativo, prisioneiro para a Babilônia, havia sido então liberto após uma série de eventos absolutamente maravilhosos. Nabucodonosor tinha vencido os judeus, tinha destruído Jerusalém e deportado toda uma geração de líderes, de pensadores, de escritores daquela cidade para que eles fossem morar na Babilônia. Eles foram aculturados, eles tiveram que passar por um profundo transplante cultural. No meio de todo aquele sofrimento, eles se sentiram abandonados, esquecidos por Deus. Mas 70 anos depois, Deus cumpriu sua promessa de libertar aquele povo, quando Ciro, aquele que venceu o Império Babilônico, quando Ciro faz um edito que permite ao povo judeu que eles voltem para casa e reconstruam Jerusalém, reconstruam a sua nação. Exatamente no meio desse recorte miraculoso da história que o povo de Israel canta, exultando, se alegrando e glorificando a Deus por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Deus tinha feito um milagre, Deus tinha permitido aquele povo voltar para casa. Mas esse tom de alegria, esse tom de libertação, esse tom de júbilo, ele é entrecortado no meio do salmo por um tom de pedido, de petição, de oração, quase que de lamento. Você nota que a partir do versículo 4 eles dizem assim: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. No versículo 4, eles pedem que Deus restaure, assim como Deus enche os leitos dos ribeiros no deserto. Eles estão fazendo uma referência específica ao Negueb e eles estão pedindo restauração. Por que eles estão pedindo restauração? Porque depois deles retornarem para a sua nação, o que era uma grande alegria, eles se depararam com um país que havia sido sucateado durante 70 anos. As plantações, as vinhas, os muros, tudo jazia ainda num estado muito deplorável. Eles estavam numa condição ainda muito precária e tudo aquilo fez com que aquela geração sentisse um misto de alegria com tristeza. Sentisse um misto pelo fato deles estarem voltando para casa, mas uma tristeza e um pesar por todo aquele processo de reconstrução que eles teriam que empreender nos próximos meses e anos para colocar de novo a sua nação em pé. Talvez esse seja o sentimento no nosso coração, à medida em que nós sabemos que os dias de isolamento social, eles estão terminando. Nós vamos voltar para os nossos trabalhos, nós vamos voltar para os nossos afazeres. Alguns, infelizmente, não terão um trabalho para voltar. E nós teremos que reconstruir a vida, nós teremos que reconstruir as nossas finanças, nós teremos que reconstruir o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa empresa. O que quer que Deus tenha colocado nas nossas mãos, nós vamos iniciar agora um período de reconstrução. Então nós estamos felizes, nós estamos contentes porque Deus tem nos dado livramento, Deus tem nos sustentado e Ele tem nos enviado de volta para os nossos afazeres e para a nossa vida normal, como nós sentíamos que ela era antes de tudo isso que tem se abatido sobre nós nas últimas semanas. Mas de alguma maneira nós também sabemos que será um recomeço difícil e o nosso coração muitas vezes se sente amedrontado, assustado. Mas eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração esse pedido de restauração, quando o salmista usa a imagem dos ribeiros que se formavam no meio do deserto, quando Deus fazia com que uma chuva poderosa, copiosa e abundante caia no deserto. Era engraçado, né? Porque o deserto aqui é um lugar de morte, é um lugar estéril, é um lugar tão impiedoso com as plantas e os animais e com os seres humanos. Esse lugar se tornava um lugar de vida e de abundância quando no Negueb, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, uma grande chuva varria o deserto. Então você veria flores brotando no meio do deserto, você veria pequenos ribeiros que se formavam com a passagem da água da chuva, ou seja, um milagre de vida vinha sobre o Negueb, um milagre que vinha do alto. E é justamente isso que o salmista está pedindo, um milagre que vem do alto. E ele termina esse salmo com um dito de sabedoria que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que você possa estar preparado para plantar com lágrimas aos pés do Senhor. Que nós possamos preparar o nosso coração para um tempo de plantio difícil e duro. Essa é a realidade. É assim que a realidade está se nos apresentando para os próximos dias e meses. Mas que no meio desse período de plantio, enquanto nós choramos, enquanto nós avançamos, plantando, talvez penosamente a nossa semente, que nós tenhamos uma convicção e uma certeza, a promessa de Deus se cumprirá mais uma vez sobre nós, que aquele que sai andando e chorando voltará com alegria, trazendo a sua colheita. Que você possa se lembrar de Jesus Cristo, que semeou com lágrimas, que foi andando e chorando pelo caminho do Gólgota, levando sobre si a sua cruz, e chegou ao final desse caminho para plantar o plantio mais difícil da sua vida, porque enquanto a semente não deita no chão e morre,
dela não brota vida. Mas quando a semente morre, dela emerge vida com todo o poder. E foi justamente isso que Jesus fez. Jesus plantou sua vida, derramou sua vida no solo duro, árido do Calvário, para que na sua morte houvesse vida, vida para mim, vida para você. Que nós possamos olhar diretamente para o exemplo de Jesus, aquele que plantou com lágrimas, para que nós possamos saber e crer e confiar que à medida em que nós plantamos e choramos, nós certamente colheremos com alegria. E eu quero te convidar, de novo, a cantar conosco algumas canções para os dias de tormenta e de tempestade. Vamos cantar juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam
amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Oh, 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 meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, sentir o teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, sentir o teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Jesus, nós agradecemos porque nós podemos nos recolher em seus braços nessa hora e sentir o teu calor. Obrigado porque tua graça é muito mais do que o bastante para nós nesses tempos de tempestade, nesses tempos, Jesus, de tormenta. Sua presença no barco garante-nos que tudo vai bem. Fala ao nosso coração com amor e com carinho sobre uma companhia oferecida, a companhia de um peregrino ao nosso lado, a pessoa do teu Consolador, o Espírito que caminha conosco, que anda conosco e que nessa hora toma a nossa mão para nos garantir que tudo há de ficar bem, tudo há de ficar no centro da tua vontade. Dá esse descanso bendito ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.